Ó, hoje, a aula de hoje vai ter o seguinte tema. Nós já abordamos early game todo. Abordamos na aula passada o começo da transição para o mid game. E hoje eu vou querer falar sobre Herald, né? A execução do Herald. Já falamos sobre como você faz o setup para pegar ele. Entendemos o que é a side oposta do objetivo, como é que ela funciona no assignment. Mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais deep nesse assunto. E só ver se tá tudo certo, acho que tá. E vamos para os seguintes tópicos, né? Execução do Herald, que é como soltar ele, né? Quando você pega. Drake no mid game e Atacan. Não sei onde fica o H, tô assumindo que é aqui. Então assim, é bastante coisa para ver já. Acho que a gente consegue fazer em uma horinha ou menos. E na próxima aula eu pretendo falar de Baron. E na outra, né, para fechar, a gente fala de Teamfight. E aí depois vão estar sobrando duas aulinhas que a gente vai usar as duas para solo queue. Tá, então vamos lá. Quando você está em um time, é muito importante que você comece a criar, dentro de um coletivo, algumas jogadas ensaiadas. E o Herald, ele é muito bom para se criar essas jogadas ensaiadas. E eu tenho alguns VODs antigos aqui, óbvio que a gente vai trazer para o League moderno também, mas esses exemplos são muito bons para mostrar o que é uma jogada ensaiada e de como usar o Herald, né? O clássico, quando a gente fala de Herald, quem acompanhava a League nessa época, assim, 2023, quem acompanhava o CBLOL nessa época da Loud dos Céus, vai lembrar o quão característico era esse arauto da Loud. Era assim, eles vão pegar o arauto e eles vão destruir o jogo. E era um momento muito bom para eles gerarem uma lead de gold muito grande, né? A gente vai ver que assim, vários jogos, assim, o jogo vai estar full empatado, vai chegar na hora do Herald e eles vão, blau, criar 2, 3k de vantagem. Por quê? Porque antigamente o jogo era mais lento do que ele é hoje. E o que faz um jogo ser rápido? A facilidade que você tem para jogar para recurso. Se você está em um meta em que daivar é muito fácil, por exemplo, as torres darem pouco dano, vai ser um meta em que não vai ter muita teamfight, mas vai ser bem sangrento. E se o jogo for sangrento, os itens vão ser acelerados, então é um jogo rápido. E outra coisa que faz o jogo ser rápido, que é o nosso caso de hoje em dia, é terem muitos objetivos, que vai forçar o time a sair do lugar para brigar. No caso, hoje nós temos dragões no early game, duas larvas e o Herald. Naquela época tinha só dragão e dois arautos. Um arauto aos 8 e um segundo arauto depois de um tempo, né, que o primeiro era abatido. Nosso Herald moderno, ele spawna sempre aos 16. E se a gente for puxar pro meta antigo, né, em que tinham dois arautos, ele nascia mais ou menos nesse timing. Aos 15 tanto, no mais cedo assim aos 14 e pouquinho. O mais tarde você vai ver aos 17, blau, né? Então, muitos dos padrões que eram usados antigamente vão estar acontecendo aqui também. Mas ele já vai tentar também. Então vamos usar de exemplo aqui a Loud, vamos ver dois VODs que eles de execução de Herald deles, para a gente começar a entender qual que é a ideia do Herald. Vamos fazer o arauto aqui facinho, enquanto a Kabum tá tradando pela torre do bot. Acho que
play justa. Pegando o Herald aqui, vai acontecer um certo desastre. O robô vai andar demais pra frente, vai tentar matar o cara. E aí aqui a gente começa a entender condição. Que é um papo mais deep, que é entender o quanto que você pode ser agressivo dependendo dos cooldowns que os inimigos têm. Por exemplo, aqui o robô vai morrer, mas foda-se. O Ryze gastou ult, a Lulu gastou ult, o Yavai gastou ult, o GP gastou ult. Só a Zeri tem, sabe? E aqui começa a play característica Loud 2023, que é usar o Arauto no mid e daivar sem dó nem piedade. Lá vem o galho do Tinoz. E assim, o que dá essa segurança pra eles é justamente saber que é uma jogada ensaiada isso daqui. Eles sabem que esse é o momento deles daivarem. Eles sabem que eles podem, que eles conseguem, eles draftam pra poder fazer isso. Pei na torre. Os caras não têm ult. E vão trucidar a Kabum aqui. Vão matar gente pra caramba. Levar 2 torres. E agora o Gold vai disparar em tipo 1k. Né? O robô ainda tem wave pra pegar ali em cima. Então dá uma disparada legal. E esse é o primeiro jeito de usar o Herald que eu tô mostrando pra vocês. Usar como uma jogada ensaiada, combinada em time, né? Aí vocês quando vocês tiverem um time, vocês podem conversar e... acho que o Herald hoje em dia é muito roubado pra daivar. Acho que o Herald hoje em dia é muito roubado pra, tipo assim, fazer outra coisa qualquer, sabe? E não tá no timing. Deixa eu achar o timing aqui, galera. E aí eu vou mostrar outro exemplo aqui de novo também contra a Kabum, mas já em outro split, ainda 2023.2. Eu sei que eu vou encontrar o Herald 2 mais ou menos para os 16 minutos. Então já vou começar a adiantar para lá. E lembrando que é assim que a gente estuda padrões dentro de jogo, né? A gente escolhe uma parte do jogo que a gente quer. No caso aqui, execução de segundo Herald, né? No caso, hoje em dia, execução de Herald. E a gente vai assistir e vai buscar, tipo, vai assistir, sei lá, 5, 6 VODs de execução de Herald para conseguir entender os padrões que dá pra se fazer com esse buff. Beleza. A Loud vai pegar aqui o Arauto. O Tinoz tá levando ali o mid ali em cima. O dragão tá nascendo. A torre do mid ainda tá up. E o Tinoz, em vez de abrir side de novo, ele já abre reto ali no Drake. Enquanto o Azir tá tentando tradar. E olha de novo a confiança que eles têm. E não precisa necessariamente ser dive debaixo da torre, né? O ponto é forçar aquela play de recurso que a gente já falou outras vezes. Sabe, tipo, nem sempre vai dar certo, né? Tipo assim, nem sempre ele vai conseguir matar necessariamente assim alguém. Mas o que a gente vai ver no próximo VOD aqui é a importância de usar o Herald em um assignment para controlar a jungle. Que aí seria o que algumas pessoas vão chamar de 4-1, compactar o mapa, small 1-3-1, e cada canto vai chamar isso de um nome. Mas no fim do dia é jogar em 2 lanes e controlar a jungle. E deixa o Azir lá na puta que o pariu fazendo dele. E aí vão conseguir a jogada assim, né? Levaram tipo uma torre e meia. Ainda estão ali jogando esse mid bot. E vão forçar a play no lonely ainda, né? Então eles levam isso daqui como um momento de play para recurso. Tá. Outra forma de você usar o Arauto como diferente, né, dessa pegada do dive. Deixa eu só adiantar aqui que eu botei setup do Herald aqui também. Vai ser mais uma vez usar ele, né, atacando assim na mid bot, por exemplo, para conseguir controlar a side oposta de um objetivo importante.
E que objetivo importante é esse? Naquela época ali era o Barão, que nasceu aos 20 minutos. Então o padrão que a gente via muito acontecer era: pegou o Herald, tirou a wave do top, ó, como vou voltar um pouquinho aqui e vou mostrar a Kali tirando a wave. A gente vai começar falando mais de macro, mas eu já entro no papel do jungle dentro de tudo isso. A Kali tirou aquela wave ali, a Pop reseta, vem abrindo aqui pra baixo, vão lutar o Drake. E vão usar o Herald ou no mid ou no bot, né? Porque ele é a side oposta do Baron, como a gente viu na aula anterior. E repara, né? Tipo assim, eles conseguem um controle razoável até da jungle de baixo. Vão resetar e aí sim eles vão começar a se preparar pro Baron. E é bacana pensar que esse uso do Herald na side oposta do próximo objetivo, ele é um turno de ataque ao mesmo tempo que ele é um turno de setup. Então você ataca, você gera gold, você ganha mapa, ao mesmo tempo que você está preparando e facilitando a sua próxima play. E aí a gente pode ver aqui, né, controlar o jungle de baixo, agora transfere o controle para jungle de cima. A gente vai entrar mais a fundo nisso na próxima aula sobre Baron, né, o quão importante é esse controle da jungle. E aí vão pick-off aqui, com RE do Heimer, e jogar o Baron. Mais uma vez a gente vai poder ver esse exemplo aqui, nesse mesmo ano aqui, né, em 2022, uma play da DK, em que eles estão com o Herald na mão, todas as torres já caíram, vão pegar o Drake e aí sim eles vão usar esse turno do Herald para atacar a mid bot e conseguir o controle aqui deep na jungle. Né? Então a gente vê de novo, né, se repetindo esse padrão de que se eu usar o Herald na side oposta do objetivo que eu quero jogar vai facilitar a minha vida ao mesmo tempo que eu tô esmagando e não deixando o outro time respirar. Logo, uma jogada bem eficiente. Perdão. Essa aqui, achei. Agora vamos pro League moderno, né? Em que Baron nasce aos 25, Atacan nasce aos 20. E se a gente for pensar no ano passado, de 2024, o que acontecia muito com o Arauto? O Arauto, como ele nasceu aos 14, ele se tornava muito uma ferramenta para abrir a linha de T1. Né? Então não eram tanto aquelas plays puramente de dive, né? Como a gente viu na outra aula. Não era aquele momento para hitar a torre e pegar recurso. Era um timing de fazer play com o Herald, saca? Ou defendê-lo. Eu vou pular aqui de novo. Meu ponto aqui não é sobre a fight. A Nidalee aqui tá pegando o Arauto. Não vou tirar o som. E vamos ver como que eles vão fazer para utilizar esse Herald. Reset aqui da Nida, né, para pegar o itemzinho dela. Tá próximo do dragão, a gente já vai entrar no ponto aqui dos Drakes. Logo após esse exemplo. Joga-se pro dragão. E agora tem um objetivo aqui nascendo. Pô, Benchimo, parece muito que eles vão usar esse Herald no bot, né? Você tinha acabado de falar de side oposta. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Muitas vezes você vai acabar preferindo levar uma T1, né, do que jogar a side oposta. Que é o caso do Atacan. Né, Atacan é um mob novo.
Recomendo todo mundo ler as skills dele no LoL Wiki para entender as diferençazinhas e entender certinho como ele funciona. E ele é o buff, ele é o monstro mais diferente que a gente já teve aqui no League até hoje. Porque ele não fica no meio do rio. Ele vai ficar na borda. Se ele fica na borda, é extremamente importante que você leve a T1 do lado que está do lado dele. Então isso sobe de prioridade, né? Levar a T1 do lado do atacante vai ser maior do que de para a side oposta e conseguir o controle da side oposta. Então, pegando um conceito antigo e adaptando para o novo, a gente vê que essa aqui é a prioridade. Se a T1 aqui já tivesse caído, qual que era a play? Joga para cima. Não tem problema. Sabe? Aí a side oposta começa a se tornar algo mais interessante, como a gente vai ver em outros exemplos, né, em que a linha de T1 inteira já caiu. E vamos aqui para execução. Primeiro, qual que é o papel da Nidalee aqui? Algo que é muito importante, é difícil de ensinar em um curso mais rápido e mais corrido assim, é a gente entender sempre a diferença dos bonecos, né? A gente falou um pouco na primeira aula da diferença entre, sei lá, um Xin Zhao e uma Zyra e uma Lilia, né? Mas isso vai valer ao longo do jogo inteiro. Nidalee é um boneco que tem dash, ela é rápida por conta da passiva que ela corre na moita. Ela tem face check, ela tem duas habilidades que revelam fog, que ela pode tacar em matos, com baita range, sabe? Então ela vai jogar dando mais a cara, né? Inevitável. Aí beleza, né? Tipo, dá pra ver aqui que ela vem, tipo, joga matinho, vai jogando trap, vai jogando lança. E vão começar a buscar fazer esse tipo de play. Pô, Benchima, beleza. Você mostrou o VOD ali da EDG, em que eles atacavam o Herald Bot igualzinho aqui. Mas eles dipavam a side oposta e caíam para outra side, né? E agora? O próximo objetivo deles é bot. Eles acabaram de jogar bot. Dá pra abrir pro bot de novo? Com certeza. Sabe? E assim, e aí a gente começa a entrar em alguns padrões de mid-game em que, por exemplo, você joga mid-bot, deu B. Você vai ter duas opções, né? Tipo, você vai poder abrir bot de novo ou abrir top de novo. E aí tem alguns trickzinhos da jungle. Se você reseta cedo o suficiente, você pode se dar ao luxo de pegar os dois campos. Se não, você só pega 1, 2 e mantém a play aqui. Sabe? Então, assim, no mid-game, o jungle, ele vai ter que... Repetindo, né, isso das outras aulas. No mid-game, o jungle, ele vai ter que sempre estar atento ao quê? Ao tempo do próprio suporte, para saber o quanto que ele vai poder farmar e a informação que ele tem. As waves, sabe? Mas principalmente, assim, é tempo, wave e informação. Se ele tá num tempo decente, assim, do time dele, por exemplo, se não acontece esse desastre aqui, ele pode dar B, farmar 2 campos e manter abrindo o bot. E aí, tipo, vem a terceira opção, que é deixar o time dele resetar e ele estender. E você, como jungler, manter pegando os outros campos daqui e fazer o super tempo, que o pessoal chama. Né? Então vamos anotar aqui, que é importante. Ó, depois de jogar em 2 lanes, você vai ter 3 opções, né? Seja mid bot, seja mid top. Reset, abre side oposta. Reset, abre mesma side. Super tempo, que é você manter no mapa enquanto seu time inteiro está resetando para você poder ficar pegando campo. E muitas vezes essa vai ser uma opção muito viável para você.
Principalmente com bonecos que farmam bem nesse ponto do jogo, né? Que a gente já falou na outra aula que o o grande diferencial dos bonecos de full clear não é o quão rápido ele farma no early game, e sim o quão rápido ele farma no mid late game. Uma Lilia vai farmar a jungle inteira no tempo em que o Xin Zhao pega 2, 3 campos, sabe? O Udyr vai fazer a mesma coisa, a Nidalee vai fazer a mesma coisa, né? Então é nesse time do jogo que o boneco snowbola XP. Porque ela vai atacar aqui no mid bot, vai roubar campo pra caramba do Xin Zhao e ela vai começar a jogar com 3 quadrantes da jungle, enquanto o Xin vai ter que se contentar só com 1. E olhe lá. Outra coisa que é interessante de se colocar aqui, né, só pra lembrar e deixar tudo escritinho, bonitinho, é lembrar, né, o que determina quantos campos você pode fazer. Que é tempo do seu time, no geral. As waves, se você quer atacar nessa wave, se você quer atacar na próxima, sabe? Quando qual wave que o teu time vai estar pronto para jogar? O buff, o dive, o controle, ou o que for. Acho que... E a informação, né? Tipo... Acho que a informação acaba muito pro lado do Xin Zhao, né? Tipo assim, tu sabe que os caras estão na tua jungle bot side, tu tem tempo e wave pra pegar os 2 campos aqui de cima, você usa isso, né? Tipo, se você já é você é o cara que tá a pessoa que tá dominando ali a situação, a informação ela ali é útil, mas você consegue, tipo, ser mais... jogar mais sem vergonha, assim, né? Tipo, jogar mais ousado. Então, tudo anotadinho aqui. Aqui vai ser o super tempo aqui da Nidalee. E aí, de novo, né? Tipo, Mioa play. O setup aqui tomou do B preguiçoso. Então tá bom. Não tenho com o que me preocupar. Vou fazer meus campos com uma boa Nida. Fez um full clear inteiro aqui. E aí vai jogar agora sim pros mobs, né? Pra play dela. Agora, é impossível eu falar de Atacan, Drake e execução de Herald sem falar como que um assignment funciona. O que você tem que pensar como jungler, né? Que info você tem que estar pensando. Vamos começar daqui de trás. A gente falou aqui, né? Voltei lá atrás a mesmo, na play do Herald. A gente tem que pensar quais laners são independentes. Primeira coisa. Quem consegue se virar sem você? E aí aqui a gente vê. Tipo, aí entra no ponto que é a chave que precisa virar para virar pro player. Porque matchup, controle de wave, pathing, esse tipo de coisa, tudo, se ensina muito fácil e se aprende com tranquilidade quando você é ensinado direito. Mas o que é difícil da galera ter um bom olho é conseguir bater o olho em um campeão e entender o que ele vai querer dizer. Perdão. Gasguei. O que eu quero dizer com isso? Você olhar para um Jace e pensar, ele dá IK na wave, então ele não deixa o Nar levar a torre. Ele não deixa o Nar daivar ele, porque ele deu IK na wave. É você olhar para o Ornn ou para um caçante, um exemplo melhor, e falar, ele limpa a wave razoavelmente bem, vai sofrer um pouco mais na de catapa, mas ele não toma dive nem fudendo. Então ele é independente. Então, o quanto que um EZ ou um Varus na wave do mid. O Varus não precisa de ninguém ali no fim do dia pra ajudar ele a pegar a wave. Sabe? No máximo você,
sei lá, pra não deixar ele pegar um V5, né? Mas ele não vai precisar de ajuda, o EZ não vai precisar de tanta ajuda assim, sabe? Então, primeira coisa é você pensar e reparar quem que é independente ali, dos laners, no mid-game. E a segunda coisa, aí a gente vê aqui o exemplo, né? Tipo assim, não precisa do Ornn aqui em lugar nenhum. Tipo, ele vai chegar aqui, ele não vai deixar o Gnar encostar na wave direito. Ele vai pegar a wave e vai tortar a play do Gnar. Sabe? Isso é bom sempre pensar também, né? Que wave é meio que igual a play. Porque você só vai conseguir fazer uma play com uma wave no final do dia. Né? What else? Deixa eu pensar. E a próxima coisa que você tem que pensar é Jungle Sup, no caso, né? Aqui, né? Vocês meio que são uma duplinha já nesse ponto. É em qual lugar que você estiver, qual dos 3 lugares, você vai conseguir gerar mais pressão. E o que eu quero dizer com pressão? Qual lugar que você vai conseguir pegar uma wave na frente, expulsar os inimigos, para que você possa cair pro rio, cair pra jungle, controlar ou fazer uma play. E aí entra no ponto da gente começar a entender e pensar sobre como bonecos interagem entre si. Porque, pensa comigo, se existe matchup, que é como um boneco interage com um outro boneco inimigo, essa é a definição de match. Vão existir combos, né? Bonecos do mesmo time interagindo entre si. Então, com quem que o seu boneco sinergiza? Aí a gente volta de novo para a primeira aula, que era o quê? Dano e setup. Essa é a base. Essa é a base para você começar a entender micro. Sabe? E não micro, mas skirmish, principalmente. Nidalee Leona é um clássico. Nidalee Leona Jhin ainda mais. Porque é muito range. A Leona tem engage literalmente ranged. E que se a Leona acerta qualquer CC, a Nidalee consegue tacar-lhe uma lança e o Jhin joga o W, acabou, o cara vai morrer. Sinto muito. Sabe? Então fica bem claro que ela consegue criar muito saindo aqui pelo mid. Se fosse, por exemplo, um EZ e uma Hel, que a Hel sinergiza bem com a Nidalee, mas não tão bem como a tua Leona, quanto um Naut. E ela tivesse um Renekton na side, né? Vamos pro exemplo extremo. Pode ter certeza que tu ia ver a Nidalee aqui saindo pela side, deixando o EZ ou o Varus se virar aqui. No máximo, ela ia, tipo, controlar aqui de levinho pelo lado e depois correr full pela side. E não quer dizer que ela não sinergize com o Ornn. Né? Acho que ela sinergiza muito bem até com o Ornn. Que o Ornn também tem muito setup e muito dano. Então, assim, o Ornn tem uma quantidade legal de burst, ele consegue dar um setup maneiro, assim, pra Nida. E a Leona também, né? Então, o Chain CC é absurdo, o Jhin consegue seguir da follow de longe, né? E a partir daí que eles vão jogar a play de controle, né? Começar a play de controle. E eu não vou entrar tanto no mérito de como vai funcionar o micro do assignment, né? Que é tipo, 2-2, né? Que seria tipo sup de um lado e jungle do outro, né? Tipo, começa os dois aqui, aí depois eles se dividem, né? Começa assim, e um lá na puta que pariu, e depois vira 2-2, né? Depois de pegar o wave do mid. Por que eu não vou entrar nesse mérito? Porque isso é muito de moda. Vão ter metas. Isso, tipo assim, isso vai mudar de acordo com o meta. E isso muda de time para time. Vão ter times que vão preferir, vão ter regiões que vão preferir jogar da maneira mais, como eu posso dizer, eficiente de recurso, assim, possível. E vão ter regiões e vão ter times que vão preferir andar full aqui, engolindo e dropando wave para forçar a play. Não o jogo inteiro, mas alguns momentos específicos.
sabe? Então, é algo a se estudar quando vocês chegarem nesse ponto dentro de time, para que vocês vejam o que tá na moda e vocês conversarem entre si para ver o que funciona melhor para vocês. Entra muito naquele ponto que eu falei em outra aula também de Peanut e Canyon, né? Que assim, o Canyon ele vai deixar o Peanut, ele vai ficar farmando e deixar o suporte dele controlar sozinho. Enquanto o Peanut, ele muitas vezes vai esquipar um campo ou dois que o Canyon nunca esquiparia para poder controlar com suporte, sabe? Isso vai dar conversa e vocês se acertarem como time para entender o que vai funcionar melhor para vocês. E é bacana que aí a gente começa a ver realmente, né, tipo, o que é estilo de jogo, né? Aí beleza. Então, deu pra ver, né, como começaram o assignment. Começo de um assignment. Quem é independente, onde tenho sinergia para criar prés. E aí a pressão, no caso, né, a pressão ela é o que é transformado em objetivo, goal ou controle, né, falando daquelas plays que já conversamos antes. Fica alguma dúvida sobre o Herald 2 e esse start sim do assignment? Vou ter que ficar muito... Tá bom. Qualquer coisa podendo irritar. Tá. Qual dos dois será que é? Eu acho que é o mais, eu sempre esqueço, cara. Bom. Agora nos faltam dois principais tópicos, né? Que seria o Atacan e os Drakes, né? Vamos começar pelo clássico, né? Que é dragão. Só botar no time certo aqui, no próximo reset, depois do Herald. Pegou Herald, Tejo mantém. Aqui é um exemplo de super tempo, né? O cara ficaria, ele não tem um bem importante o suficiente, ele pode se manter até o Drake. Dragão, galera, tem duas coisas que a gente precisa pensar sobre. O dragão no early game, ele também vai ser muito de moda, também vai ser muito de meta, né? Nos últimos anos a gente teve metas em que, assim, era muito tranquilo e fácil dos times jogarem pra estacar Drake. E a gente tá num meta, por exemplo, que Larva é muito melhor. Já tem um tempo isso. Isso no early game. Agora, no mid game, dragão é igual, já deve fazer uns 3, 4 anos. Eu diria que acho que foi 4 anos atrás, ou acho que foram 4 anos atrás que bufaram Drake pra caramba. Posso estar enganado, pode ser que seja 3. Talvez, no máximo, assim, comecinho de 2022. Que o pessoal começou a jogar mais pra Stack Drake. E por que, e o que é o dragão no mid game, então? O dragão é uma win condition. Por quê? Vão existir duas principais formas de você finalizar o jogo. Que vai ser com Baron, que vamos entrar na aula, vamos falar a respeito na aula de depois de amanhã.
E que o Baron vai te dar o quê? Vai te dar poder de siege, ou muito gold, né? E você normalmente vai conseguir pegar 1 ou 2 inibs se você jogar bem, ou então você vai pegar uns 3, 4 gold na frente, 3, 4k de gold na frente. Então Baron é uma forma a mais comum de finalizar jogo. A outra é o Drake, que é quando você chega no status de Soul, você tá cheatando o game muitas vezes. Você tá muito mais forte. É um poder que Gold não consegue comprar. E é uma vantagem que você não consegue dropar. Tu pegou a Soul, ela vai sempre estar ali. Sabe? Então o Drake ele não dá o GG. Mas o Drake faz com que você pegue Baron e pegue Elder com muito mais facilidade e por consequência finalize o jogo. Diferente do Atacan, que não é uma win condition. O Atacan ele vai te fortalecer por 2 turnos. Sabe? É óbvio que se você usar bem é um buff forte pra caralho e vai te ajudar bastante, né? Mas ele não é condição de vitória. Porque ele não te dá, tipo assim, o poder, ele não tem tanto poder quanto um Baron a curto prazo. E ele não é um poder forte e eterno, igual a Soul, né? E tem uma outra coisa que é também o status de Soul Point. Que quando você chega em Soul Point, o time inimigo é obrigado a sempre contestar. Porque ele não vai querer te deixar Soul. E aí, blá blá. Então tá, isso aqui já é uma introdução grande suficiente. Então vamos começar a interpretar isso daqui. Sempre que um time joga o early game e ele tem 2 Drakes aqui no early game, o time inimigo, de forma geral, vai querer jogar o terceiro. E muitas vezes vai ser o terceiro Drake que vai jogar, que vai definir o jogo. A gente pode puxar muito pro ano passado, em que o ano passado de 2024 era um meta de Larva e Drake. A galera, muitos jogos terminavam o early game com um time tem 2 larvas, outro time tem 2 Drakes. O Herald muitas vezes era fight do jogo, porque o Arauto, que nascia aos 14 minutos, não aos 16, ele dava acesso ao dragão. Né, aquele esquema de você usar o Herald Mid aqui, não para daivar, né, isso não existe tanto hoje em dia, mas vou mostrar exemplos que ainda acontece. Você joga o Herald aqui no mid para cair pro Rio, para ter acesso e facilidade no terceiro Drake. Então, tipo, o Herald terceiro Drake acabava definindo muito do jogo. E aí somos a Little Sejuani, né? Seju amendoim. E vamos pensar aqui. Sinergizo bem com as 2 sides. O Drake nasce aos 18. O Yone tá na puta que o pariu. A wave do bot tá também na puta que o pariu. Eles têm a vantagem aqui no bot. Nós temos a vantagem aqui no top. Se eu sair pela side da Camille, que eu tenho uma boa sinergia, eu tô muito atrasado em relação ao tempo. A wave deles, a Andressa tem a wave aqui nessa situação. Se eu for pro top, eu tô meio atrasada pra conseguir levar muita torre até o Drake. Então qual que acaba sendo aqui a melhor opção? Jogar pelo mid. Além do que, a Kai'Sa é quem tá fidada. Então é só um exemplo de qual linha de raciocínio a gente pode seguir para definir como jogar um assignment como jungler. Porque muitas vezes vai ser você que vai dar número para a situação, que vai definir aonde vai ser a saída. E o que eu quero dizer com a saída? É você que vai escolher se a gente começa a play pelo mid e termina ela na side, ou então é você que vai escolher a gente começar a play, que a gente vai começar a play na Camille e terminar no mid. Então esse poder de escolha é seu. Então, por isso que é muito importante jungler saber de macro, sabe? Principalmente o início do assignment, né?
E é Jungle Sup, né? São vocês dois que vão fazer vão compartilhar dessa mesma função. Você não tem item de ward, mas você joga com suporte pra que ele possa usar os itens de ward. Quem não teria feito esse galo. E aqui solta o Herald para que possa cair para terreno. Tirar as wards aqui de TP Costa. O Yone desceu, né? Então a Sejuani e o Alistar decidiram que a play vai começar do mid. Aí tem todo o ponto de que Camille é um boneco que flanca muito bem, então faz sentido, né, começar por aqui, a play por aqui, e a Kai'Sa tá forte pra caralho e tal. E aí eles vão chegar, né, tipo, jogar o Drake delayado, né, tipo, vai estar o After, ela vai conseguir roubar até. Mas essa que é a linha de raciocínio, por assim dizer. E a gente joga muito meio que de Drake em Drake, assim, no mid-game, né? Vamos dizer que esse aqui, que a gente acabou de ver, é o primeiro Drake do mid-game. Então, termina-se o Herald já pensando no dragão que você vai ter que brigar. Aí, óbvio, né? Tipo, você tem um plano base, mas você se adapta a partir dele, como já conversamos sobre o que é uma adaptação. Aí vem aqui, blá blá blá, e pega o Drake, fighta e mata e morre. E assim que isso acontece, primeiro tem que apitar um alerta na sua cabeça, assim que termina um objetivo, e pensar qual caralho vai ser o próximo. E aqui o próximo é atacando, nascendo daqui a 1 minuto. Drake é os 4, Barão ainda falta. Agora vamos ver aqui a nossa Sejuzinha. De novo, ela tá escolhendo começar a play pelo mid. E não começar pela side. Que faz mais sentido pra mim, por mais que as sides tenham, como eu posso dizer, por mais que as sides, tipo assim, sinergizem muito com a Sejuani, tanto o Yone quanto a Camille são muito independentes. A Kai'Sa não é tanto. Essa é uma linha de raciocínio bem legal de se ter. Por exemplo, você tem uma Kai'Sa e um Victor. A Kai'Sa, ela é móvel. Ela consegue só coletar a wave no mid, rotar pela jungle para seguir numa play com a ult. Uma play bem clássica de Kai'Sa, inclusive. O Victor não. O Victor é um coitado que precisa de alguém dando atenção e recurso para ele. Com recurso eu quero dizer número. Ele vai muitas vezes precisar de gente do lado para que ele possa funcionar. Então nessa situação, se os junglers aqui fossem, se tivesse um Yone aqui como side laner, um Victor como side laner, ou a play ia startar com o Victor na side, ou a play ia startar com o Victor pisando no mid. Então a gente começa a entender como que o ponto de independência impacta nas nossas decisões. E então a gente chega na conclusão de que não dá para ser uma boa player se a gente só tiver alocada na nossa própria role. Porque no fim do dia você tem que aprender a pensar em champions. O quão independente é a Camille? Por quê? Ela é independente. Por quê? Porque ela tem dash, ela tem muita move speed com Quesito. O Yone, dispensa apresentações, tem furacão pra caramba, tem o shield, tudo o boneco tem. E a Kai'Sa, ela não consegue ser proativa independentemente. Se ela consegue ficar coletando wave e depois participar com a ult. Ela é versátil nesse sentido. Mas qual a palavra? Mas nesse contexto em que as duas sides são muito independentes, faz sentido pra caralho você começar a jogada a partir da Kai'Sa.
De novo, tô falando aqui sobre outras lanes porque é a linha de raciocínio que você tem que seguir como jungler. Não tem como fugir disso. Não tem como não saber o que um AD Carry faz. Os diferentes AD Carries, né? A diferença entre uma Kai'Sa e uma, sei lá, uma Xayah. A diferença entre uma Kai'Sa e um Varus, sabe? A diferença entre um Victor e um uma LeBlanc. E como que os bonecos serem diferentes impacta na sua tomada de decisão. Porque é uma decisão que não tem como você tomar se você não entende o que esses outros bonecos do teu time fazem. E se você vai tomar decisão, alguma decisão, óbvio, né? Mas ela não vai ser optimal, sabe? E aqui, mais uma vez, né? Tipo, os caras pegaram a Atacan, mas aí o nosso time aqui, a HLE, tradou e blá 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 blá. E foda-se. Tá. Vou voltar um pouquinho. Na real não, vou pro próximo já. Fica claro? Tem alguém tem alguma dúvida? Se não, tô de boa também. Vamos continuar. Caralho, o tempo tá voando, viu? Acho que deixa eu pensar se eu falei tudo sobre Drake já. Tudo que eu queria falar. Eu acho que sim. Foda-se. Sim. Vamos. Vamos ver o atacando a Tumalaca. Bom. Sobre Atacan, a gente vai ver algumas coisas na próxima aula sobre Baron que também vão valer para ele, né? Muito sobre o setup do Atacan e como é que eu gosto de pensar e que termos eu gosto de usar. Quando eu estiver falando setup do X, setup do Baron ou setup do Atacan, eu estou me referindo ao assignment em que jogamos o Baron, ou o Atacan, ou o Arauto, ou o Dragão, ou qualquer coisa. Então, para mim, quando eu estiver falando do setup perdão. Quando eu estiver eu vou estar falando sobre o assignment anterior, perdão. Sempre que eu estiver falando assignment anterior ao Baron. Sempre que eu estiver falar do setup do Baron, eu vou estar falando sobre o assignment anterior a ele, tá? Então vamos ver aqui o setup, né, o assignment anterior ao Atacan. A Vi tem Herald. Ela está saindo aqui pelo mid. Por quê? A Thalia é independente o suficiente, né? Tipo, ela não precisa de duas pessoas aqui com ela. O Nautilus se energiza muito bem com ela, porque ele dá setup pro combo. Mas é bom o Corquinho poder pegar o wave na boca. Então, tipo, ela tá meio que adiantando o controle aqui, né? Porque, tipo, faz sentido sair e fazer a play com a Thalia, mas não precisa ser de duas pessoas. Uma é o suficiente. Ou pelo menos é o que ele pensava. E a Thalia morre aqui. Mas dá pra ver ali a ideia, né? Anyway. Seguindo aqui, Herald ainda tá na mão. Eles jogaram claramente aqui pra baixo. Não conseguiram, assim, dipar full, mas
jogaram pra baixo, pegaram o dragão e agora eles já começam a jogar aqui pro atacante. Agora, pra play do atacante em si, como é que a gente pode fazer isso da melhor maneira? Quando a gente vai para um Baron, para um Drake, algo que é muito comum, a gente vê o Ardis nesses spots aqui, por exemplo. Certo? Que são Ardis deeps, de certa forma, na jungle. Ou muitas vezes até aqui, assim. Ou na wave do mid. O atacante é diferente. O atacante, ele gosta muito mais de wards rasas. Porque, de novo, ele é um boneco, ele é o único mob que ele tá na pontinha do rio, não no meio dele. Então, tem uma diferença, por exemplo, quando o atacante nasce em cima, entre você ser o blue side e o red side. Uma diferença muito grande. Por exemplo, o blue side, se ele tem o controle dessa tree aqui, fica muito difícil do red side contestar. Se é o red side que está fazendo, é um turn bem difícil por conta dessa parede. Então, assim, quando a gente vai jogar o mob, a gente tem que levar em consideração o terreno e também os nossos bonecos. Então vou dar um play aqui na fight. A gente vê a Vi caindo aqui pra tree. O Nautilus dando prioridade aqui pra essa tree. O time aqui, né, tipo, buscando jogar aqui pra puxa a wave, né, tipo, não deixa os caras entrarem. O hardzinho assim, mais rasa. E acaba sendo tipo, um atacante mais meio de graça, assim, né? Mas a gente vê qual que é a ideia deles, assim, pelo setup, sabe? E ele é um buff como qualquer outro. Tipo, ele é um Baron um pouco mais fraco. O mob, né? Mas como você vai fazer o controle de visão acaba sendo bem diferente. E a gente vai ver depois de amanhã que, assim como o atacante, red side e blue side é bem diferente como você faz, o Baron também é. Né? Porque, por exemplo, se você tá blue side, você não consegue virar com facilidade. A não ser que você tenha bonecos que jumpem parede, né? E vou trazer exemplo disso. Enquanto se você tá no red side, você fazer o Baron, você faz o quê? A pinkzinha aqui e a wardzinha aqui. Acabou. E é só matar o primeiro trouxa que aparecer. Então, se você não tem comp de pular a parede, por exemplo, tipo assim, você tem que controlar muito melhor a jungle, sabe? Fazer um trabalho muito mais minucioso, que eu vou trazer com mais detalhe aqui depois. Mas o atacante ele vai seguir a mesma lógica, sabe? Mas só da gente ver como é que funciona, tipo assim, o assignment pré-objetivo, o que você tem que pensar ou não para tomar as suas decisões como jungler, né? A importância de você entender sobre as outras roles, acho que já esclarece bastante sobre o atacante em si e os Drakes, né? E essa ideia de win condition, assim, acho que é muito importante de se ter. Muito, muito. Porque quando chega num spot desse aqui, por exemplo, a Genji tem como win condition o dragão. A Galio não. A Genji sabe que se pegar mais um Drake, a Galio fica muito sufocada. Porque eles vão ser sempre obrigados a sair da basezinha deles e fightar no Drake. E se eles são obrigados a fightar no Drake, a Genji pode tradar pelo outro lado do mapa. Então gera essa dinâmica e essa condição de vitória, né? Assim como o Baron vai gerar. Beleza, galera? E a minha saiu. Tá de boa. Quartos vai assistir o review.